Meu nome é Walter Leite. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a diferença entre limite e barreira. Vou usar a linguagem de coração e minha experiência pessoal. Limite a gente pode definir como fronteiras. Então, na verdade, limite representa as fronteiras de uma pessoa. Mas o que são fronteiras? O que significa fronteira? Importante a gente entender. Para simplificar, um estado, ele tem sua demarcação de limites. Esses limites, geralmente, determinam o final de um estado, ou de um município, ou de um país, e o início. Geralmente é um ponto, pode ser um ponto, é um rio, às vezes uma estrada, um ponto fixo, geralmente um ponto geográfico, que determina realmente, de acordo com as coordenadas, determinado final de um estado, de um município, de um país. Então, as fronteiras de um país, a fronteira do Brasil. O Brasil faz fronteira com vários países da América do Sul. Então, estas fronteiras ali determinam o início. Aqui o Brasil terminou. Aqui não é terra brasileira. Eu tenho a fronteira Brasil e Paraguai, tem aquela famosa ponte. Chega num ponto lá no meio da ponte. Antes, aqui é Brasil, quando ultrapassa é Paraguai. E assim é uma fronteira. Essas fronteiras são bastante vigiadas para que sejam evidentemente respeitadas. As pessoas também têm suas fronteiras. E as fronteiras de uma pessoa determinam onde esta pessoa começa, onde esta pessoa termina. Então, limite, a pessoa, a criança, o jovem, o adolescente, a pessoa ter noção de limite, aprender sobre limite desde a infância é fundamental. A pessoa, quando não recebe esta orientação dos pais, dos familiares, elas se tornam pessoas invasoras, pessoas que não respeitam os limites dos outros, são pessoas que se tornam disfuncionais. Então, é fundamental que a pessoa entenda. Eu começo aqui e aqui termina. Eu não posso fazer tudo que eu desejo, nem tudo que eu quero. Porque aquilo que eu possa estar querendo agora, evidentemente pode estar causando um prejuízo a outra pessoa. Eu não posso invadir fronteiras de outras pessoas. Não posso invadir os limites de outras pessoas. Então, quando a gente fala em limite, é isso. É entender e respeitar o outro. O outro, ele é um ser que é separado, que tem limites, que tem direitos, que tem deveres. Da mesma forma que eu não posso invadir os limites de outra pessoa, da mesma forma eu não posso consentir que outras pessoas invadam, usurpem os meus limites. E para isso eu tenho de conhecer meus limites. Então existe os limites, a gente pode dizer os limites físicos, é meu corpo, a minha integridade. Eu não posso simplesmente estar abraçando uma pessoa
pegando nas partes íntimas de uma pessoa, agarrando esta pessoa, seja ela qual for. Por quê? Porque eu estou causando um abuso físico. Eu estou me tornando abusivo, porque eu não estou respeitando os limites de outra pessoa. Eu posso pegar em mim, mas eu não posso pegar. Então é fundamental quando você quer dar um abraço numa pessoa, você perguntar, eu posso te dar um abraço? Se ela disser sim, aí você dá aquele abraço. Mas existem pessoas que conversam pegando nas pessoas, abraçando, segurando, passando a mão no outro. E às vezes ela faz isso sem maldade, porque ela não tem nem a menor noção. E muitas vezes esta atitude está constrangendo. Então tem limites também emocionais. Cada pessoa tem direito à sua identidade pessoal. Então, eu tenho de respeitar o pensamento, as ideias, as emoções de cada pessoa. Uma pessoa tem uma determinada ideologia, eu não posso simplesmente estar combatendo a ideologia dela, porque a minha é a melhor do que a dela. E aí eu vou destruir. Tem muita gente isso. Agora mesmo, recentemente, eu estava com um amigo em um determinado local, que é comum a gente, aos dois, e a outra pessoa lá, de uma forma muito dura, contundente, mal educada, devido a uma ideologia política, foi agredir o outro, esse amigo nosso. E ele disse, ei, alto lá, me respeite. Não vou aqui discutir política com você, não vou discutir ideologia, mas me respeite. É o ponto de vista do outro. A pessoa é a fronteira do outro, eu tenho de respeitar. Da mesma forma, o sentimento religioso daquela pessoa. Da mesma forma, o que aquela pessoa aceita como verdade para a sua vida, os seus padrões morais, éticos. Eu não posso obrigar ninguém a pensar da mesma forma. Então, cada pessoa tem seu limite. Se a pessoa aprender a respeitar os limites do outro, dificilmente ela vai entrar em atrito com a outra pessoa. No entanto, é muito raro uma pessoa ter uma noção de limite adequado, porque geralmente não recebeu dos pais, dos educadores, tal educação. Eu, pelo menos, eu vim entender, compreender, ouvir falar sobre limite já adulto. Depois, quer dizer, eu tive de aprender a ser um autodidata nesta área. Quando muitas vezes estava me chocando com outras pessoas, porque eu estava sendo uma pessoa que não estava, evidentemente, respeitando os limites da outra pessoa. Então, entender isso. Quando a pessoa não conhece seus limites, não sabe defendê-los, também não vai respeitar os limites dos outros. Logo vai ser um usurpador. Este é um ponto. No entanto, existem pessoas que são tão contundentes na sua forma, elas criam, no lugar de criar limites adequados, saudáveis, existem pessoas que têm medo do outro, da relação, do contato, que ela cria barreira. Aí a barreira, ela não é saudável. O limite é importante e é saudável. A barreira não é saudável. A barreira isola a pessoa de uma relação. A barreira leva a pessoa para o isolamento. A barreira é aquela pessoa, pode ser homem ou mulher, independente da sua ideologia, independente da sua orientação sexual, do seu grau, que não permite
uma troca de opinião, uma ideia, uma aproximação de ninguém. A pessoa se torna uma pessoa isolada, não quer que ninguém toque, não detesta abraço. Eu conheço pessoas que se sentem mal quando são abraçadas, que não gostam de ser abraçada, que não partilha a sua intimidade emocional. Então é uma pessoa que fica totalmente isolada. Então a barreira não protege. A barreira, ela impede o crescimento emocional, a relação saudável e a afetividade. Já o limite, a pessoa conhecer, ter noção de limite, saber onde começam as suas fronteiras, onde terminam as suas fronteiras, onde começam as fronteiras do outro e onde terminam as fronteiras do outro, é de fundamental importância para uma relação saudável, feliz. Geralmente, todas as dificuldades de uma relação podem anotar. Se trata de usurpação de fronteira. Pessoas que não respeitam o limite de outras pessoas. E às vezes a pessoa se vê aviltada em seus limites, mas ela não sabe. E então ela cria como resposta a raiva, às vezes o silêncio revoltado, o isolamento ou então até uma crise de raiva. Logo, é fundamental que a pessoa aprenda e conheça seus limites e compreenda que é importante defender. Então, na minha vida mudou muito quando eu comecei a ver que o outro é separado e que eu não posso estar. Tem gente que pega o telefone do outro, os casais, né? Pega o telefone, o celular, vai olhar. É terrível. Está usurpando o limite da pessoa. Está abusando, causando um abuso muito sério, muito contundente. Então, o outro tem direito à sua existência, mesmo estando de uma relação. Ele quer ver, é o marido, é a mulher, posso ver seu celular? Posso observar? Pessoa, como dois adultos irão trocar, e ele vai explicar porque, e desta forma, ele poderá, com o consentimento do outro, ver ou não ver. É uma questão de limite, essa, é o respeito ao outro. É saber que o outro não faz parte da minha vida, não é a continuidade da minha pessoa. Eu, com relação a minha pessoa, eu tenho plenos poderes. Mas quando parte para invadir, é como se fosse uma propriedade particular, uma casa. Você, para entrar, você não pede licença, bate palma, eu posso entrar, ou então espera ser convidado. É isso aí. Deixa essa mensagem, se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber novos vídeos e dê seu like. Agradeço a todos pela preferência.